Olá, meu nome é Aline Gomes, eu sou psicóloga, terapeuta de constelação familiar e mentora de empreendedores. E hoje eu vim aqui para explicar para você o que é a constelação familiar. A constelação familiar é uma terapia breve de apenas um único encontro, onde a gente remonta a árvore genealógica emocional do cliente para que ele consiga ver, através de uma imagem, onde nasceu o nó que hoje traz dor e desconforto na vida dele. A constelação familiar, na verdade, é muito difícil de ser explicada. Eu mesma, a primeira vez que participei de um encontro de constelação familiar, um workshop, a primeira constelação que eu vi, eu não entendi absolutamente nada. Eu não estava conseguindo, a minha mente, o meu ego, o meu raciocínio, não estavam conseguindo compreender o que estava acontecendo ali. Na segunda constelação que eu vi nesse mesmo workshop, ali começou a fazer muito sentido. Tudo que foi vendo, a minha alma, o meu inconsciente compreenderam e captaram como se tivesse faltando aquele tipo de alimento que nutrisse a minha alma e o meu inconsciente. Depois que fez tanto sentido, eu saí desse workshop e me inscrevi na formação de constelação familiar. Então, ela é uma terapia muito difícil de ser explicada, mas facilmente compreendida. E, de verdade, é mais fácil a gente compreender vendo. Mas dá pra gente trazer algum tipo de clareza para você que nunca viu e nunca ouviu falar de constelação. A constelação ela pode ser praticada através de duas formas. Ela pode acontecer em encontros individuais, né, na sessão entre terapeuta e cliente. E aí a gente utiliza os bonecos, que são esses aqui, bonecos como esses, para representar os familiares, né, representar pai, mãe, avós, para a gente montar a árvore genealógica do cliente. Ou então a gente pode utilizar papéis, a gente coloca os papéis no chão e ali os papéis vão representando também os familiares do cliente. A outra opção de trabalho de constelação familiar é através de grupos. Então, num encontro tem pessoas ali que você provavelmente nunca viu na vida, pessoas que com certeza não sabem nada da sua história e que ainda assim são perfeitas para representar o seu pai e a sua mãe. Porque como é um trabalho energético, essas pessoas elas vão se empoderar da energia dos seus pais e não tem nada, parentes aqui, não tem nada de espiritismo, não tem nada de religioso nesse trabalho. É um trabalho, sim, muito espiritualizado, mas não tem nada de religioso. Eu mesma costumo brincar que eu tenho medo de espiritismo, eu tenho medo de bicho-papão, eu tenho medo de fantasma, então não tem nada de religioso nesse trabalho. Ele tem, sim, um fundo muito forte de espiritualidade. Então, a pessoa que vier a representar o pai ou a mãe do cliente, ele não precisa conhecer a história do cliente para captar a energia deles e representar o pai e a mãe. E aí você pode estar se perguntando, tudo bem, pode ser um trabalho muito espiritualizado, mas então essas pessoas que vão representar pai e mãe tem que ser pessoas treinadas, capacitadas para isso? Não. Eu mesma, a primeira vez que eu fui participar assistir esse workshop que eu assisti, que eu comentei com você, né, de constelação, eu entrei na sala, peguei meu lugarzinho e assim que começou o trabalho me chamaram, vem cá, você vai representar fulano, no outra constelação, vem cá, me chamaram de novo, vem cá, você vai representar cicrano. Então, e eu nunca tinha tido contato com esse tipo de trabalho. Mas a partir do momento que você entra no campo, e o campo é um centro, é uma sala comum, que pode ser uma sala de casa, a gente pode fazer a constelação numa sala, na casa de alguém, como eu já fiz algumas vezes, a gente pode fazer a constelação num escritório, a gente pode fazer a constelação numa escola. Então, qualquer local pode se tornar um ambiente de trabalho para constelação. Porque a gente está falando de energia, e a energia está em todo lugar. Então, os representantes, eles entram ali naquele campo e vão representar os parentes do cliente. E vão fazer movimentos que eles sentem na hora vontade de fazer. Pode ser que eu esteja representando a sua mãe e sinta vontade de sentar no chão. Pode ser que eu esteja representando sua mãe e sinta vontade de chorar. Pode ser que eu sinta vontade de te abraçar. Pode ser que eu sinta vontade de virar de costas. Depende do que o campo está ali pedindo para eu fazer. A única tarefa do representante é prestar atenção no que o corpo dele está querendo fazer. E fazer o que o corpo quer fazer. E aí, quando os representantes começam a se movimentar nesse campo e o cliente consegue ver onde a mãe dele está, onde o pai está, onde a avó, o avô, onde o próprio cliente está diante de todos esses
parentes, todos esses familiares, ele consegue ver a árvore genealógica emocional dele, e esse impacto da imagem traz muita clareza para o inconsciente, traz muita clareza e muitas respostas. E a partir daí começa a cura. A cura não se dá pela constelação, ela se inicia através da constelação. Então, o encontro de constelação familiar dura mais ou menos entre 1 hora e meia, o tempo médio. Os parentes não precisam vir para uma constelação, que é uma outra dúvida. Ah, Aline, eu vou fazer uma constelação, então eu tenho que levar meu pai, eu tenho que levar minha mãe, eu tenho que levar algum parente meu, ou se eu vou fazer uma constelação para o meu filho precisa ir comigo? Não necessariamente. Sim. No caso de criança, a resposta até é outra. Deixa eu responder antes para pai e mãe. Pai e mãe não precisam estar presentes, até porque, em muitos casos, realmente o pai e a mãe do cliente não estão presentes, ou porque faleceram, ou porque moram muito longe, não tem como estar presentes, ou estão acamados, e aí não tem como estar presente. Agora, se você quiser fazer uma constelação para o seu filho, dependendo da idade do seu filho, se for uma criança, é interessante que ele venha com você. Se ele for já um adulto, então deixe que ele faça a constelação para ele, porque ele já tem maturidade de escolher o que ele quer para a vida dele. E se você acha que seu filho ainda não tem maturidade para escolher por ele ainda, né, ele já está mais crescido, também é porque talvez não seja interessante fazer. Dependendo dos casos, pode ser feito sim, de mãe para filho, de filho para mãe nunca, de mãe para filho pode ser feito. Mas a gente não precisa trazer parentes, né, um companheiro, a não ser que seja casal, uma constelação de casal, aí é interessante que venha marido e mulher, ou namorado e namorada, ou namorada e namorado, namorado e namorado, né, independente dos gêneros. Então, quando você quer fazer para casal, ok. Agora, eu quero fazer porque o meu marido está doente. Não, aí não tem como você fazer por ele, tá? E a constelação familiar, ela depois é interessante, se você quiser fazer uma outra constelação, é interessante você esperar mais ou menos o tempo de uns 6 meses para você fazer uma outra constelação. Até hoje, não peguei casos de clientes que tenham sentido necessidade de fazer uma segunda constelação no mesmo tema, porque geralmente um tema ele já dissolve muito o problema, quando não, de fato, finaliza um problema, ele finda um problema, mas ele começa a trazer algumas soluções onde o cliente não sente mais necessidade de olhar tanto para aquilo. Quando o cliente sente necessidade de olhar um pouquinho mais para aquela questão, seja, vamos supor, relação com dinheiro. Eu vi uma primeira vez, fiz uma constelação para entender a minha relação com o dinheiro, porque eu estava sempre duro, porque eu estou sempre endividado, e aí depois de uma constelação, muitas vezes, essa questão se resolve consideravelmente, mas você, depois de 6 meses, ainda quer olhar mais para isso, para deixar melhor ainda. Ok, mas não é tão comum isso acontecer. E você deve estar se perguntando, Aline, então por que 6 meses, né? Por que esperar 6 meses para fazer uma outra constelação? Essa é uma sugestão do próprio Bert Hellinger. Bert Hellinger é o alemão que desenvolveu a terapia de constelação familiar. Ele ainda está vivo, ele de vez em quando vem ao Brasil, agora não sei se vem mais, mas nesse ano ele ainda veio ao Brasil para oferecer palestras, né, o congresso dele de constelação, e ele diz que o tempo para transmutar a energia dessa energia nesse tema é de mais ou menos 6 meses. Porque, de fato, tem clientes que a gente faz a constelação e no dia seguinte ele já vê algum resultado na vida dele. Tem clientes que esperam mais ou menos 2 meses para conseguir ter respostas da constelação. Alguns precisam de um pouquinho mais de tempo. O tempo de resposta do trabalho da constelação independe da qualidade da constelação. Então, assim, se um resultado aconteceu em 48 horas e outro aconteceu em 6 meses, não é porque o seu terapeuta ou a sua constelação foram ruins. Era o tempo que a energia precisava para transmutar e o seu inconsciente precisava para amadurecer aquela configuração nova ali, né? Todos aqueles elementos serem trabalhados. Mas o tempo não tem nada a ver com qualidade de constelação, e sim o preparo de energia, o seu preparo interno, ok? Então essas foram algumas questões sobre constelação familiar. Eu espero ter esclarecido para você, espero ter te ajudado, espero ter trazido alguma luz. E caso você ainda tenha alguma dúvida, fique à vontade para entrar em contato, porque é sim um tema novo, é sim um tema polêmico, é sim um tema de curiosidade, então é muito comum as pessoas terem muitas dúvidas. Então fica à vontade para entrar em contato comigo através dos dados aqui de baixo, ok? Espero ter te ajudado, até a próxima. Um beijo!